Olá, um bom dia a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que eu espero que cada um que vai ouvir essa mensagem, possa abrir a mente e o coração, porque essa mensagem não vem de mim, essa mensagem vem do Altíssimo, essa mensagem vem de lá de cima. E o vídeo anterior a esse eu falei sobre a volta de Jesus, que as pessoas acreditando ou não, Jesus virá. E eu falei também que eu ia fazer mais 2 vídeos além daquele, que eram os sinais da vinda de Jesus, é esse vídeo que eu preparei hoje, com a graça do Senhor. Então nós vamos falar sobre os sinais da vinda de Jesus. E o próximo vídeo vai ser como se preparar para ir com o nosso Deus na pátria celeste. Precisa de uma preparação, então eu vou no próximo vídeo ensinar vocês como tem que se preparar para ir junto com Deus na pátria celeste. Então nós vamos começar a falar sobre os sinais da vinda de Jesus. No século XX, talvez mais do que todos os outros, estamos a ver profundas mudanças em todas as áreas. Se nós formos analisar os séculos passados, que também havia muitas coisas más, muitas guerras, mas se nós analisarmos com o século XX, a proporção da maldade, da guerra, das catástrofes, elas começaram a ser muito mais uma perto da outra. Então, hoje em dia, a gente já quase não assusta mais quando a gente ouve falar de um terremoto, de um tsunami, de uma catástrofe. Por quê? Porque as coisas acontecem, às vezes, em um mês, acontecem em vários países, em vários lugares da Terra. Então, a gente acaba até acostumando com essas notícias, mas não. Isso significa que a volta de Jesus está mais próxima, porque Jesus diz que quando as coisas acontecessem em mais proporções, mais perto uma da outra, que era um sinal da vinda de Jesus. Mas a Bíblia vai mostrar quais são os sinais, porque não é eu que vou falar, isso vem da palavra do Senhor. Olhar a história recente é ver o desenrolar do plano divino através dos séculos. É atentar para os sinais dos tempos, que é iminente a volta de Jesus, é colocar-se em guarda para aquilo que virá. O que é que virá? A volta de Jesus. Só que nós precisamos lembrar de 3 coisas que estão no Novo Testamento quanto o assunto é a volta de Jesus. Então nós vamos ver a primeira situação, Mateus 24, 36. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, o dia e a hora, Jesus não deixou marcado, mas os tempos nós temos que ter a obrigação, através da Bíblia e através do nosso redor, ver que esse tempo está chegando, o dia da vinda de Jesus. E também tem 1 Tessalonicenses 5,4, que é o segundo assunto sobre o que nós temos que saber antes da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,4. Vamos aqui. 5,4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhes de surpresa. Aqui diz como ladrão. Um ladrão, ele vem de surpresa, nós não sabemos quando o ladrão chega, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que guardar a nossa casa, nós temos que ter a nossa casa sempre preparada para que, se o ladrão chegar, ele não consiga entrar. Então, o que é? É ter portas trancadas, é ter atenção para qualquer barulho, qualquer situação que aconteça ao nosso redor, para que nós estejamos protegidos. E Jesus diz que quando nós
estamos preparados, quando nós sabemos os sinais da vinda dele, então a vinda dele não vai ser como um ladrão na nossa vida que vai pegar a gente de surpresa. Então nós temos que estar preparados quanto os sinais da vinda de Jesus. E é isso que eu vou explicar. Eu não, a Bíblia vai explicar para vocês que estão ouvindo essa mensagem. E tem mais um assunto, Mateus 16, 3. Aqui. Mateus 16, 3 diz o seguinte: E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Então, às vezes, nós conhecemos o tempo, quando vai chover e quando não vai chover. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais do tempo? Então, se nós sabemos discernir quando vai chover, quando vai ter sol, quando vai ter uma tempestade, quando vai ter um ciclone, que agora até a ciência consegue discernir, e não conseguimos discernir os sinais dos tempos, isso seria ser mesmo, ser muito ignorante, ser muito, não querer mesmo ver as coisas que realmente vão acontecer. Então Jesus diz que como nós discernimos as coisas, temos que discernir os sinais da vinda dele. Agora nós vamos entrar aqui. Bem, todo o capítulo de Mateus 24 é uma profecia a respeito dos acontecimentos que precederão esse evento. Então, Mateus 24 é a profecia que Jesus deixou para nos mostrar o que aconteceria antes da sua vinda. E também Lucas 21 vai confirmar Mateus 24. Então, nós vamos começar com Mateus 24, de 3 a 13. Bom, 24, de 3 a 13, Mateus. No princípio, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E respondeu-lhe Jesus: Vedes que ninguém vos engane. Uma advertência. Vede que ninguém vos engane. Então, tudo que nós ouvimos falar, vamos procurar aqui na Bíblia, no assim diz o Senhor. É isso que Jesus está dizendo. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então nós vemos que muitos falam que é Cristo, é reencarnado, que é Cristo, e muitos, infelizmente, muitos milhões de pessoas seguem esse suposto Cristo que não é Cristo, que isso vem de Satanás, não vem de Jesus, isso vem de Satanás. Então Jesus está dizendo aqui, para que nós estejamos atentos, para que ninguém nos engane. E certamente ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quantos séculos faz que nós estamos ouvindo de guerra? Rumores de guerra, tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, agora uma suposta Terceira Guerra Mundial que ainda não aconteceu, que ainda pode acontecer, e Jesus diz que não é o fim, porque não é só a guerra que mostra que é o fim, a guerra faz parte do fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nós percebemos que o mundo todo está agitado. É um reino brigando com outro reino. Aqui, no caso, seria um país brigando com outro. A gente vê que os Estados Unidos, de repente, briga com a Rússia, de repente, briga com a China. Outros países, né? Os países estão sempre brigando, estão sempre um falando que vai mandar uma bomba atômica, que vai acabar com tudo. Então Jesus disse que isso aconteceria antes da vinda dele. Fomes. Nós talvez não estejamos ainda passando fome, mas se nós formos ver, tem países que é uma tristeza. Tem países que eles comem
só raízes, ainda quando acha raízes, porque são lugares secos que não encontra nada, e é uma tristeza quando a gente começa a estudar os países que têm fome. É muito doído, é muito doído. Mas essa fome aqui que Jesus fala, essa fome que vai ser o mundo todo. E nós sabemos que nós estamos caminhando para isso, porque depois desse vírus, que a gente quase nem pode mais falar na internet, porque senão o vídeo é eliminado, essa peste que a gente está vivendo agora, vai haver uma crise financeira muito, muito forte e vai haver fome praticamente no mundo todo. Então é isso que Jesus está dizendo aqui. Aí ele completa assim, porque tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores. Então, antes da volta de Jesus, ia haver um princípio que ia começar a ter um desfecho dessas situações. Então, é o princípio das dores. Ainda nós não estamos vivendo realmente nas dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. As pessoas às vezes falam assim para mim: ai, Sandra, você é pessimista, você tem que ter o pensamento positivo. Eu respondo assim: não, eu não sou pessimista, eu sou realista. E o pensamento positivo, nos finais do tempo, não vai resolver. O que vai resolver é a nossa preparação para estarmos fortes quando tudo isso vai acontecer. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Quantos cristãos hoje em dia estão sendo mortos por professar Cristo? Quantos? Muitos. A gente vê notícia todos os dias de cristão que morre por querer seguir a Cristo. Infelizmente. Mas isso é uma realidade e não podemos fugir dessa realidade. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a todos. Sabe quantas denominações religiosas existem? Mais ou menos 40 mil denominações. Mas no final só vai ficar duas, a verdadeira e a falsa. A de Cristo e a de Satanás. Então, vamos seguir o que assim diz o Senhor, o que a Bíblia diz. Não vamos seguir no que assim diz o homem, assim o que diz o pastor, assim que diz o Papa, assim que diz o presbítero, o padre, não. Tem que ser o assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Porque aqui quando Jesus ele não fala de religiões, ele fala do que iria acontecer no mundo todo. Então, igreja somos nós, a igreja somos nós. E temos que seguir a palavra de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus que não é de todos, né? É de quase todos, é da maioria. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Bem, nós estamos vendo que hoje em dia com a internet, hoje em dia com as viagens, nós podemos pregar o evangelho a muitos lugares que ainda nem sabem que Jesus existe, nem sabem que Deus existe, apesar de ainda existir lugares que nunca ouviram falar de Deus. Mas vai chegar um tempo que esse evangelho vai ser pregado e vai ser uma obra assim rápida. Vai ser uma obra rápida. E aí está escrito, então virá o fim. Agora nós vamos completar em Lucas, isso que eu estou dizendo, Lucas 21. Lucas 21, de 3 a 13, assim diz o Senhor. Viu também, não, desculpa, Lucas 21, de 9, 10 e 11. Lucas 21, 9, 10 e 11. Eu estava vendo Mateus, desculpa. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, porque é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas ainda não será o fim. Como eu disse, só a guerra não é o fim, existe muito mais coisas. Então lhes disse, levantai-se nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias,
que nós estamos vendo hoje? Epidemias. Mas há tempos atrás já aconteceu muitas epidemias. Teve a ébola, teve a peste negra, teve a peste suína, teve a gripe das aves, teve essas que eu estou me lembrando, mas existem muitas. Agora nós vivemos nessa agora, né? Nessa peste que eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe, porque isso até as crianças sabem, porque as crianças hoje em dia andam com medo até de sair de casa. É uma tristeza. E haverá fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. O que nós estamos vendo no céu? Muitos sinais, coisas espantosas, as pessoas andam assustadas com o que andam vendo. Mas Jesus disse que isso iria acontecer antes da vinda dele. Agora nós vamos ler Lucas 21, 25 e 28. Haverá sinais no céu, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. O que nós estamos vendo? O que está acontecendo com o mar? O mar anda invadindo, anda assustando os moradores. De repente a pessoa está tomando sol, está na praia e de repente vem uma onda e todo mundo assusta. Isso está escrito que nós íamos ver e íamos ficar com perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. É o que a gente está vendo. Pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, quando a gente começasse a ver isso acontecer, mais próximo, uma atrás da outra, porque é todo dia a gente vê desgraça, né? Uma atrás da outra. Jesus diz assim: erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O que é a nossa redenção está próxima? Que a vinda dele está próxima e ele vai levar aqueles que estão vigilantes, aqueles que obedecem, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. É esse que Jesus vai levar, porque os que ficarem aqui, no próximo vídeo, eu vou explicar o que vai acontecer com aqueles que ficarem aqui. E nós temos que dobrar muito o nosso joelho, pedir para que Deus nos ajude a entender tudo o que está escrito, para que Ele venha e não nos pegue como ladrão, nos pegue de surpresa, e aí já não tem mais como voltar atrás. Agora eu quero completar isso tudo que eu estou falando num livro que é Eventos Finais, da Profetisa do Senhor, Ellen White. Ela, completando tudo isso, ela escreveu isso há mais ou menos uns 120 anos atrás. Isso vai clarear muito o que a gente leu aqui, porque ela não fala nada do que não está na Bíblia. Tudo que ela fala é que está na Bíblia. Nós podemos confirmar o que ela fala, o que está na Bíblia. Então ela diz assim: sinais na terra, Jesus declarou, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, que nós vimos em Lucas 21, 25, Mateus 24, 29, Marcos 13, 24, 26, Apocalipse 6, 12, 17. Os que contemplam esses prenúncios de sua vida devem saber que está próximo às portas. Então Jesus está próximo às portas. As nações estão agitadas, tempos de perplexidade se acham diante de nós. O coração dos seres humanos está desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Vocês devem perceber que muitas pessoas está muito preocupado, muitas pessoas que não conhecem a vinda de Jesus, então por isso que eu aconselho a compartilhar esses vídeos meus, a colocar o sininho, mande para as pessoas. Temos que falar para as pessoas que a vinda de Jesus está próximo, para que eles estejam preparados para o encontro de Jesus nos ares. E Jesus diz assim: não tenhas medo,
porque se nós estivermos preparados, nós não precisamos ter medo. Aqui também Jesus fala dos falsos profetas. Como um dos sinais da destruição de Jerusalém, Cristo havia dito, quando a Jerusalém, no tempo dos discípulos, ele falou para os discípulos que Jerusalém ia ser destruída 70 anos depois. E os discípulos ficaram vigilantes sobre isso. E nós também temos que ficar vigilantes, porque vai acontecer uma destruição. Então vamos estudar como Jerusalém foi destruída para colocarmos isso para os nossos dias de hoje. Um dos sinais da vinda de Jesus é a glutonaria e a intemperança. Porque a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. As comidas hoje em dia estão totalmente... estão comendo coisas que não deviam comer, andam comendo ratos, animais impuros, que a Bíblia mesmo fala dos animais impuros que a gente não deve comer. E aqui fala da depravação moral em nosso mundo, a gente vê como que as pessoas andam vestidas, essa depravação faz com que outros pequem, faz com que aconteça adultérios, a gente vê as novelas hoje em dia, os filmes ensinam as pessoas a destruir a família, e a família é um bem maior de Deus. Deus constituiu a família no Éden, e a família é um bem maior de Deus, e tudo isso faz com que a família seja desfeita. E nós temos que ver que isso é também um sinal da vinda de Jesus. O comer, o beber, o vestir-se tornaram-se alvo da vida para o mundo. Satanás, ele adora quando uma mulher se veste, que ela mostre o corpo dela, que ela mostre tanto o corpo dela com roupas apertadas, como faltando panos em cima, faltando panos embaixo. Satanás gosta disso, porque Deus não quer que a gente mostre nosso corpo. Nosso corpo, a Bíblia diz que é o templo de Deus, é o templo do Espírito Santo, que nós temos que comer, beber e usar coisas para que seja para a glória de Deus. Agora a gente ficar usando coisas, comendo coisas, bebendo coisas para o nosso gosto, para o gosto das pessoas, isso é muito complicado. Esse também é um sinal da vinda de Deus. Os atos de violência, que diz que nos dias de Noé, a esmagadora maioria se punha à verdade. Eles não queriam saber da verdade e se apaixonaram por um conjunto de falsidades. É o que está acontecendo agora. É muita falsidade, muitas coisas erradas. E a Bíblia nos mostra o que Deus quer de nós. A Bíblia mostra como nós devemos agir. Os terríveis relatos que ouvimos de homicídios hoje em dia, roubos, de acidentes, de atos de violência, declare que o fim de todas as coisas está próximo. Agora mesmo precisamos estar nos preparando para a segunda vinda de Jesus, que vai ser no outro vídeo, como nós devemos nos preparar para que a gente esteja longe de tudo isso que está acontecendo. Nas últimas cenas da história terrestre, a guerra predominará, haverá epidemias, pragas e fomes. Nós estamos vendo a praga desses gafanhotos, e não só dos gafanhotos. Se nós formos estudar a fundo, nós vamos ver muitas pragas ainda, muitas pragas. As águas do oceano transporão seus limites, propriedades e vidas serão destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para os que os amam. Então, nós estamos vendo tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Grandes bolas de fogo também estão acontecendo, muitos estão vendo bolas de fogo caindo do céu. A crosta terrestre será dilacerada pelas explosões dos elementos ocultos na entranhas da terra. O que nós estamos vendo? Brotar fogo da terra, rachaduras. Essas rachaduras, tem países que estão se rachando de começo até o fim. Então nós estamos vendo coisas estranhas acontecer. Esses elementos, uma vez liberados, arrebatarão os tesouros dos que durante anos têm aumentado sua fortuna pela aquisição de grandes posses.
Então nós estamos vendo que não adianta a pessoa adquirir tesouro, porque a própria natureza vai destruir isso. Então não adianta a pessoa ficar correndo atrás disso. Nós temos que correr atrás do tesouro do céu. Esse é o tesouro que Jesus fala aqui. É o tesouro do céu. Chegou agora o tempo em que é um momento que podemos estar em terra sólida e no outro momento ela pode estar fugindo debaixo dos nossos pés. Ela pode estar fugindo. E o que vai fazer a diferença? É nossa preparação. Porque se nós morrermos hoje, com tudo isso que está acontecendo, isso não acaba aqui. Jesus vai ressuscitar as pessoas que morreram em Cristo para viver uma vida com Ele. Então a morte para aqueles que morrem com Cristo não é o fim. Não é o fim, mas aqueles que morrem, que não estão com Cristo, é o fim. E eles vão ser ressuscitados, mas vão ser ressuscitados para que venha fogo do céu e destrua, porque Jesus vai vir destruir o pecado, e aquele que morre em pecado vai ser destruído. Através de incêndio, inundações e terremotos, pela fúria das grandes profundezas e as calamidades por mar e terra, será transmitida a advertência de que o Espírito de Deus não agirá para sempre com os seres humanos. O limite de Deus vai terminar o limite de Deus. Então ainda Deus está dando oportunidade das pessoas verem que através de tudo isso que está acontecendo, se aproximar dele, ter uma vida como ele deseja ter. Então é isso que está dizendo aqui. Antes que o Filho do Homem apareça nas nuvens do céu, tudo na natureza estará em confusão. E o que está acontecendo agora? O mundo está em confusão. Nós não temos planos mais para amanhã. Nós não temos planos. Eu tenho uma viagem marcada para o Brasil, minha viagem já foi adiada. Eu nem sei se vou conseguir viajar novamente, porque nós não temos mais planos para o dia de amanhã. E isso que está dizendo Jesus aqui. Raios do céu, unindo-se ao fogo na terra, farão com que as montanhas queimem como uma fornalha e lance suas torrentes de lava sobre aldeias e cidades. O que está acontecendo com os vulcões? Os vulcões estão todos querendo, uns já estão ativos, outros já estão começando a ativar, e nós sabemos que as cidades que vivem do lado dos vulcões vão ser tudo derretidas pelo fogo. E é isso que está dizendo aqui. Massas derretidas de rochas lançadas na água pela sublevação das coisas ocultas na terra farão ferver a água e arremessarão pedras à terra. A água do oceano está aquecendo. Até a água do oceano está aquecendo. Haverá fortes terremotos e grandes destruições de vidas humanas. Muitas pessoas vão morrer. E se essas pessoas que morrer não tiver Cristo com elas, é o fim para elas. Mas aqueles que têm o Cristo com eles, mesmo que morra com essa desgraça que está acontecendo, vai ser ressuscitado para uma vida melhor. Crimes, fomes, epidemias, Satanás está atuando na atmosfera, envenenando-a. E dependemos de Deus quanto à vida. Tudo isso que está acontecendo na atmosfera é obra de Satanás. Satanás usa os homens para que os homens envenenem a natureza. Esses aviõezinhos que passam soltando veneno, é Satanás usando essas pessoas. E agora também eles dizem que esse vírus pega no ar, ele está no ar. Isso é tudo obra de Satanás. Satanás está envenenando tudo. E na situação em que nos encontramos, importa estarmos inteiramente alertos, totalmente devotados e totalmente convertidos. Não é convertidos uma parte, não é convertidos em uma coisa, é totalmente convertidos e consagrados a Deus. Mas parece que estamos paralisados. Deus do céu, desperta-nos. Nós temos que pedir: Deus, me desperta, me faz com que eu acorde, com que eu veja que tudo isso que está acontecendo é para o meu despertamento. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar, que é uma das fontes de vida, de nutrição. O ar é uma fonte de vida. Nós dependemos do ar para nós respirarmos. E Satanás está poluindo o ar. Ele está poluindo. E não somente é afetada a vida vegetal também,
tanto a natureza, as plantações, hoje em dia precisa usar adubo, precisa usar porcarias para que uma planta, para que uma flor fique boa, para que a gente consiga comer algum alimento. Hoje em dia precisa colocar porcarias, fertilizantes, que só faz mal para a nossa saúde. Por quê? Porque o ar está tão poluído que nada mais produz em terra fértil. Ainda consegue, essas pessoas que vivem no campo, ainda consegue fazer com que a terra dela esteja um pouco melhor, mas com muito, com muito suor ainda. As fomes aumentarão, epidemias arrebatarão milhares devido ao que nós estamos vendo. Quantas vidas estão sendo arrebatadas por essa epidemia? Perigos de todos os lados e também atuação satânica estão por toda parte ao nosso redor. Mas o poder moderador de Deus está sendo exercido atualmente. Então nós temos que entregar a Jesus, porque existem os anjos do mal, existem os anjos do bem, e temos que pedir mesmo que o nosso anjo esteja ao nosso redor, nos ajudando contra tudo isso que está acontecendo. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando seus mandamentos. Deus tem os mandamentos dele, a Bíblia tem os 10 mandamentos, tem os mandamentos de Jesus, tem muitos mandamentos na Bíblia que nós temos que obedecer. Deus, ele é amor, Deus, ele quer que todos se salvam. Mas nem todos querem se salvar. Nem todos, porque se eu quero me salvar, eu tenho que lutar para minha salvação. Os relatos das transações fraudulentas, homicídios e crimes de todas as espécies chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais a sustentabilidade como em tempos passados. Nós estamos tão acostumados de ver tanta coisa mal que isso já não nos assusta mais. Que isso já não assusta mais. Isso é triste, porque Jesus disse que quando isso aconteceria, era um sinal da vinda dele. Então nós temos que nos preparar para a vinda dele. Deus tem um propósito ao permitir que ocorram essas calamidades. Elas constituem um de seus meios para chamar a razão de homens e mulheres. Mediante a atuação em comum sobre a natureza, Deus apresentará às pessoas em dúvida o que ele revela claramente em sua palavra. Então Deus está permitindo que tudo isso aconteça, não é ele que faz acontecer. Quem faz acontecer tem nome, é Satanás. Mas Deus permite porque isso faz com que a gente acorde, com que a gente pare e pense assim, nossa, está acontecendo alguma coisa. Isso não está normal, porque isso não está normal. Quem falar que isso é normal é uma pena. Mas sabemos que isso não é normal. E agora eles estão falando que nós vamos vamos viver uma vida que não é normal. O novo normal. O novo normal é o não normal. Então vamos estar ciente de tudo isso que está acontecendo, vamos estudar, vamos pedir para que Deus dê sabedoria, vamos pedir para que Deus nos ajude, porque se nós não pedimos para que Deus nos ajude, sozinho nós não conseguimos. Então nós temos que ter uma vida diária com Deus, levantar de manhã, cair aos pés do Senhor durante o dia, tal com o pensamento de Deus. E temos principalmente que buscar aqui no assim diz o Senhor, não no assim diz o homem. A Bíblia explica tudo que nós temos que fazer, como que nós temos que ser para frequentarmos essa crise, porque essa crise vai vir para todo mundo. Só que os filhos de Deus que sabem que tudo isso iria acontecer, ele vai ter preparado para enfrentar essa crise com calma, sem entrar em depressão, sem entrar em desespero. E é isso que Deus quer. Então, que essa mensagem seja não é para deixar vocês tristes, não é para deixar vocês nervosos, é para deixar preocupado, sim, preocupado, mas procurar saber o que fazer durante essa crise, porque Jesus, ele tem um mundo melhor para nós, não é aqui nesse mundo. Eu quero esse mundo para mim.
Espero que vocês também queiram esse mundo para vocês, porque a Bíblia diz que nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então a Bíblia é espírito e a Bíblia é verdade. Então que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um. E mais uma vez, compartilhe esse vídeo, coloque o sininho para que eu possa, quando eu for fazer outro vídeo, vocês vejam esse vídeo e compartilhem, porque isso é uma mensagem de amor. Isso é uma mensagem de amor, uma mensagem de esperança, uma mensagem para uma vida melhor, não nesse mundo, um encontro com Deus nos ares. Esse é meu pedido, essa é minha oração, e que a paz do Senhor Jesus continue com todos. Em nome de Jesus, amém. Amém.